Você respeita a Deus? Em 1 João, no capítulo 5, versículo 3 ao 4, diz: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados e queridos ouvintes de casa, amados ouvintes aí da cidade de Pains, amados ouvintes aí de todo o Brasil, de demais países que nos ouvem, nos acompanham. Você respeita a Deus? O que faz assim, o que define um homem que respeita a mulher em que ele tem? Ele não atrai e a trata bem e a faz sentir mulher. O que faz um pai respeitar aí a dignidade do filho e da filha? De fato, se é um pai, ele se porta de forma a ser provedor, atendendo ali as vontades, os sonhos do menino, da menina, de seus filhos, e assim aconselhando, dando muito amor e afeto. Como define aí um filho ou uma filha que de fato respeita seus pais? Sim, o que os pais dizem, faça isso e não faça isso, com todo o respeito, o intuito de não decepcionar seus pais, logo fazem o que seus pais pediram, e assim vivem em harmonia, não gritando com seus pais, os tratando bem em todo o tempo. Mas como define uma pessoa que respeita a Deus? Bom, meus amados irmãos, assim como o marido que respeita a sua mulher, assim como a mulher que respeita o marido, os pais que respeitam a dignidade dos filhos, os filhos que respeitam ali a autoridade dos pais, os conselhos dos pais, não é diferente quanto a Deus. Porém, a necessidade de você acertar nisso é de tamanha importância, porque Deus é a base da vida daqueles que consentem em ser felizes, daqueles que consentem em possuir algo nesta terra, daqueles que consentem em viver para sempre, seja por longos anos nessa terra e passando a eternidade em um lugar de descanso e de repouso eterno. A Bíblia está aqui para mostrar aí os parâmetros de Deus, os mandamentos de Deus, o que alegra o coração de Deus e o que entristece a Deus. Quando você, mesmo tendo uma Bíblia em casa, você ali a ignora, não lê, não quer ali explorar a imensidão de suas palavras, você nega a Deus e desrespeita a Deus, porque você tem bem diante de você a chance de agradar a Deus, de alegrar o coração de Deus, mas ao contrário, você o decepciona. Trocou a Bíblia pelo celular, a oração pelas redes sociais, a sua comunhão com Deus, com o WhatsApp e a pornografia. Você de fato respeita a Deus? Se você tem uma Bíblia por perto em sua casa, não será difícil para você todos os dias estar lendo. Você tem medo de ser pego de surpresa na Bíblia, quem sabe? Porque você sempre está preso em Salmos. E muitos de vós a situação é bem grave. Apenas lê em Salmos 23 e Salmos 91 e você esquece daquilo que de fato trata de seus defeitos, da falibilidade humana. Você precisa ali apresentar um posicionamento para que assim a dignidade sua possa ser válida conforme em seu coração você cuida que tem para com Deus.
Você respeita a Deus? Onde está sua Bíblia? Quem fica na sua casa quando você vai passear? É a Bíblia ou é o seu celular? Quem é cuja qual recebem poeira em seus lombos? A Bíblia ou seu celular? E quem é que recebe mais cuidado ali em termos de limpeza? A sua alma ou o seu carro? A sua alma ou ali o seu coração? Amados ouvintes, você precisa reconhecer isto, que Jesus de fato está voltando, mas as pessoas não se importam em agradar a Deus. As pessoas não se preocupam com isso. Dane-se as regras, dane-se o que Deus de fato quer de mim. E isso acaba infringindo aí a vontade de Deus. Acabam criando conceitos sobre Deus de uma forma assim para lá de agressiva e incerta. Você de fato respeita a Deus? Ou você respeita quem não merece respeito, e esse alguém é Satanás? O pecado ele ofende a Deus. O pecado ele entristece a Deus. E logo quem respeita a Deus, ele guarda seus mandamentos. E quem de fato respeita a Deus não considera os seus mandamentos pesados, porque aquele que de fato recebeu o nascimento da parte de Deus, ou seja, uma nova pessoa, venceu o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a fé em Jesus. Unicamente em Jesus. Se você amasse a Deus, você não buscaria nem se curvaria aos deuses de barro ou de gesso, porque você sabe que Deus está vivo e Ele não mais está morto, e Ele de fato está no coração daqueles que creem em Deus. O que você pretende fazer a respeito? Jesus está voltando. Você precisa ter a escolha certa agora, porque, aleluias, Deus quer muito de você o seu melhor. Venha tomar a iniciativa de escolher a Deus, cumprir seus mandamentos, não lute contra eles. Meus amados e queridos irmãos, como você vê que está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, você vê escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 3 ao 4, você vai ver aqui como Deus, Ele nos mostra as coisas. Vemos aqui escrito, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a fé. Se você amasse a Deus, você pararia de trair as pessoas. Se você respeitasse a Deus, você não mentiria mais. Se você de fato respeita a Deus, você não lutaria contra os mandamentos de Deus. Se você respeitasse a Deus, as suas festas em família, ou individuais, ou com sua casa, a forma como as coisas ali na festa iria acontecer, seria conforme os mandamentos de Deus e não o oposto. Você bebe bebida alcoólica, você fuma, você, quem sabe, prostitui, vai ali em lugares de prostituição. Você cobiça a mulher casada que passa pela rua. Você acaba ali decidindo ali fazer contas, mas você ali acaba não pagando, tendo dinheiro para pagar.
você ainda não respeita a Deus, porque se respeitasse a Deus, você certificaria de não afetar e nem prejudicar a dignidade humana. A Bíblia diz que nós amaremos a Deus quando nós de fato conseguimos amar o próximo. Amados e queridos ouvintes, não se engane. Você deve agora fazer a coisa certa. Você deve buscar a presença de Deus. Você deve fazer a coisa certa. Você deve se esforçar na presença de Deus. Você deve agora se apresentar como um vaso de honra e não como um vaso de desonra. E então Deus vai engrandecer a sua vida. Você agora tem de cessar de desrespeitar a sua esposa. Você deve agora cessar de decepcionar as pessoas que de fato te amam. Você deve agora fazer a coisa certa antes que seja tarde, antes que sua vida chegue o momento dela ser ceifada da terra. Não ande em escuridão, meus irmãos. Não ande em comportamento errado. Não ande em comportamento incerto. Se você de fato respeita a Deus, você tem comunhão com a Bíblia. Você procura a igreja não por ela ser boa, mas se ali de fato estar a pregar a verdade de Deus. Porque a vida eterna para com Deus não está numa igreja, mas estar na igreja que contém nela a verdade de Deus. Por isso, meus amados e queridos irmãos, venha fazer a coisa certa. Mude seu jeito de ser, mude o seu comportamento. Fale agora com Deus, se eu de fato andei te desrespeitando. O pecado, ele ofende a Deus, irmãos. O pecado, ele esfria o amor. O pecado, ele muda seu comportamento. O pecado, ele atrai a morte. O pecado atrai os demônios assassinos contra a vossa vida. Todos os demônios são assassinos. Assassinos de alma, assassinos de corpo, assassinos de coração. Você deve agora ouvir a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Me diz, você respeita a Deus?